bom dia, paz do Senhor Jesus com todos. Estamos conectando todas as redes sociais aqui. Nós estamos hoje com uma pessoa fera, né, nos ajudando. Hoje eu tenho uma equipe linda, o Senhor vai agregando, Ele vai providenciando, derramando o seu amor e colocando muitas bênçãos sobre nós nessa manhã. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs amadas, hoje a nossa última live, nosso último momento oracional antes do Kairos. Estamos em festa. O coração da gente, a alma da gente está tremendamente alegre, né? Envolvidas do fogo do Espírito Santo, esperando essa tarde abençoada que Deus promete o melhor para cada uma de nós. E para isso, hoje nós temos essa live linda, né? Esse momento oracional entre mulheres. Entre essas duas bênçãos que o Senhor coloca junto conosco, né? A Dayana e a Luana. Nós temos aqui também a Laila, que está dando uma força pra gente, tanto do suporte aí de internet, técnico, operacional, mas também na música. Então eu também conto com a oração de vocês aqui. Vamos fazer uma troca hoje, uma troca bem linda. Vocês já estão sendo preparadas lá no grupo, né? Mesmo quem não está, já está aí conosco em oração. Então já é possível hoje a gente fazer essa troca oracional. Se apresenta um pouquinho, Dai. Bom dia, irmãs. A paz do Senhor e amor de Maria, hoje e sempre. Meu nome é Dayana, né? Sou aí uma serva do Senhor, né? Estamos aí na caminhada. Faço parte da Paróquia Bom Pastor. Estamos lá com o trabalho de evangelização com a pastoral familiar. Sou uma mulher do Santo Rosário, uma mulher aí de planejamento, das coisas de Deus, das missões que Deus nos confia. E agora estamos juntos nesse Kairos, né, nesse avivamento de mulheres que Deus fez esse chamado não só para vocês, mas para nós também, para a gente viver junto esse avivamento em Cristo Jesus na Paróquia São José. Amém. E você, Lu, fala um pouquinho de você, que algumas ainda não te conhecem. Vamos lá. Gente, bom dia, paz para todas vocês. Eu me chamo Luana, para quem não me conhece, aqui no meu perfil todo mundo conhece, então quem está chegando, a gente tentou hoje colocar em todas as redes sociais para a gente trazer muitas mulheres para rezar conosco, né? Começar o nosso dia, começar a nossa semana em oração. Aqui tem um propósito todo especial, que é o nosso Kairos, que vai acontecer para mulheres, um reavivamento, principalmente depois da pandemia, né? A gente precisa desse fogo do Espírito Santo, então a gente está aqui para fazer isso acontecer. E essa é uma das lives que faz parte do nosso encontro, que vai acontecer no dia 15 de outubro. Então hoje aqui estão todas convidadas, né, para viver esse momento conosco, sentir aí o que o Espírito Santo tem a nos dizer para conduzir a nossa semana e os nossos dias até o nosso Kairos. Aê! Olha só, eu vou pedir um favorzinho, vamos aí exercitar a partilha, né? Porque esse momento oracional nada mais é do que uma nutrição da nossa alma e do nosso espírito. Aquilo que é bom pra gente, a gente faz o quê? Compartilha. Então, vai aí, compartilha com todas as mulheres que tá dentro do seu coração, todas as mulheres que você já vem orando e todas as mulheres que você acha que vai ser bom para ela partilhar esse momento, compartilhar esse momento conosco. Vamos orar um pouquinho, mulheres maravilhosas? Vamos lá? Lu, você acha que dá para tocar lá e dar uma musiquinha para nós? Bom, a gente vai começar então com uma musiquinha. Lu, pode falar. Eu vou pedir um segundinho. Você não quer jogar lá no... Acho que dá pra gente segurar um segundinho aqui e você pegar o celular. Não tem problema pegar ali. Você não tá no grupo do Kairos dela. Ela que tem que pegar o celular e jogar os links. Você consegue pegar o link ali ao vivo? Mas aí vai ser por aquele celular. Só que eu tenho que mandar o link daqui primeiro, porque ali não tem como pegar o link. Então tá. Gente, só um minutinho que a gente vai pegar o link pra jogar no grupo. Senão as meninas não conseguem participar com a gente. Só um segundinho. Aguenta aí. Deixa eu ver. Você consegue ver se a Andréia tá ali? Eu acho que ela tá. É Andréia Tardoc. Se você colocar o link ali pra mim, elas já não conseguem compartilhar e a Andréia manda no grupo pra mim? E é assim, né, mulherada? Ao vivo, a cores e conforme o Espírito Santo nos direciona. Pois é. E isso a gente já vai entrando nesse clima aí de oração, né? Enquanto elas vão ajustando para que mais irmãs sejam aí tocadas nessa manhã, alcançadas, né, Cris? Nessa manhã, tocadas pelo Espírito Santo.
E assim a gente vai nessa manhã, nesse início de semana, Andréia, né? é Maravilhoso. última, não é? Tá aqui, pede pra ela colocar então. Andréia, faz essa gentileza. Gente, a Andréia, a gente tem que orar muito por essa mulher. Glória Ela a é Deus. meu braço direito, esquerdo e as pernas, né? Andréia, coloca pra gente o link lá no grupo do Kairos também, por favor. A gente gosta de irmãs assim, abençoadas, né? Você colocou o link nos comentários? Uma caminhada de Eu construção. não consegui acessar os comentários. Obrigada lá, gente. Aqui é bênção. Obrigada, irmão. Deus é maravilhoso. Vai só colocando, agregando, somando a nossa família que é Kairos. Bora lá rezar, gente! Vamos já se colocando em clima de oração, né? Tirando todas as distrações que estão acontecendo aí. Esse é o momento pra gente conversar um pouquinho com Deus. A gente nunca tira esse momento, né? É tão difícil. Algumas pessoas até conseguem já fazer esse exercício, mas é muito difícil a gente arrumar esse tempo pra Deus. Então parece às vezes que a gente tá perdendo tempo. Ah, mas eu tenho tantos afazeres. Mas quando a gente tira esse tempinho para fazer isso, parece que o nosso tempo até multiplica depois, né? Tudo vai acontecendo, porque os planos são de Deus. Então quando a gente já começa colocando os nossos planos nas mãos dele, as coisas já vão acontecendo de uma forma diferente. Então esse é o convite, né? A gente já vai começar fazendo a oração. Sim. E vocês podem mandar fogo aí. Mediante, né, esse início de semana, né? A gente vai completando o que Deus coloca no nosso coração. A gente já vai, né, consagrando essa semana, né, que se iniciou ontem, né, o dia do Senhor, com a Santa Missa, e hoje a gente fala que é o segundo dia aí, né, da nossa semana abençoada. A gente já põe, então, nas mãos da Mãe. Essa semana tão linda, essa semana tão grande, a semana da nossa Mãe, da padroeira do nosso Brasil. Então a gente já pede a ela que esteja presente nesse momento. Que seja ela a interceder por essa hora. E junto com ela, nós invocamos os anjos, os arcanjos, toda a milícia celeste do céu, para que esse momento seja um momento que toque o seu coração. Que o próprio Jesus possa falar através de nós ao seu coração, para que a gente possa identificar o que o Senhor precisa para nós nesse dia, nessa hora, nesse início de semana. Então vamos lá, Senhor Jesus, vem com teu fogo do Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã. Nós clamamos, Senhor Jesus, manda teu Espírito Santo através da intercessão daquela que é a advogada, daquela que vai à frente ao campo de batalha, que nos ajuda, que é a intercessora, que foi a primeira que deu sim. Que a gente possa dar esse mesmo sim, Senhor Jesus, hoje, abrindo nossos corações para que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração através dela, da Virgem Maria, da Mãe Maria Santíssima, Senhor Jesus. Nos ajuda a identificar, Senhor, o que é que o Senhor quer falar conosco nesse momento, nessa hora, nesse minuto. E que isso possa florir, se propagar durante toda essa semana. Eu navegarei no oceano do Espírito Vem, Espírito e Santo de ali Deus. adorarei Vem, Virgem Maria ao Santíssima. Deus do meu amor. Nos ajuda, Mãe. Eu adorarei Mãe Maria ao Deus Santíssima. da minha vida Intercede junto a Jesus. que me Abre o nosso entendimento. Abre os nossos corações para esse chamado que é esse Kairos. Espírito, Espírito, Traz, Mãezinha, o entendimento do Espírito Santo. que desce como Nós fogo. precisamos, Mãe, da tua intercessão. Vem Nós como precisamos, Mãe, da tua ajuda. Nós precisamos, Mãe, que nós entendamos como é para dar esse sim. O sim que vós deu, Mãe. Mas como fazer? Como é isso, Mãe? Muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Vem, Mãezinha, nos ajude, nos auxilie.
Clama o seu Espírito. Espírito, clama o Espírito Santo aí onde você está. Pede o Espírito Santo para a sua casa, para a sua família, para a sua história. Aonde o Espírito Santo precisa vir nessa manhã, nessa semana, no seu trabalho, nos seus propósitos, nos seus planos. Clama esse Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus possa ser derramado agora sobre cada uma que está nessa live. Irmãs que estão assistindo a live agora, levanta a sua mão sobre seus filhos, sobre a direção dos partos. Levanta a sua mão agora sobre a direção do trabalho, do seu marido, do seu trabalho. Levanta a mão agora e direcione para todos aqueles que clamam pelo Espírito Santo, pela sua oração e que precisam de cura e libertação nessa manhã. Clame a unção e o derramamento do Espírito logo nessa segunda-feira para essa semana. Que ela seja santa, que ela seja abençoada. Que o Senhor possa fazer milagres em nossa vida. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas estratégias, Senhor Jesus, dependem de Ti, da Sua luz, Senhor. Forte, clama, Espírito. E desce como fogo. Vem como Pentecostes. Enche-me e enche-me de novo. Não queira soltar pela metade, não. Clame com força para que isso possa estar cheio. Que esteja repleto. Que possa transbordar e passar para o próximo. Porque o Espírito Santo não precisa de limitações. O Espírito Santo pode explodir dentro de você e passar para toda a sua família, em toda a sua casa, por todos os seus amigos, lá no seu trabalho. Qual área da sua vida você mais precisa do Espírito? Clame agora. E enche-me de novo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a live de hoje, esse momento oracional de hoje, tem um tema: há um tempo para cada coisa. Nossa, um tema muito propício, né? Hoje a gente vive uma velocidade muito grande, uma ansiedade desenfreada, e hoje Deus vem pedir pra gente viver o tempo, as demoras e o momento de Deus. Irmã, você pode ler a palavra pra gente partilhar um pouquinho disso? Amém. A gente trouxe aqui, né, o Espírito Santo, né, inspirou a gente, trouxe através desse tema que a nossa irmã nos propôs, né, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Vou repetir, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Há um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer, tempo de dançar, tempo de tirar as pedras, tempo de ajustá-las, tempo de abraçar, há tempo de apartar-se, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de construir, de calar, de falar, tempo de amar, tempo de odiar e tempo de guerrear, e tempo de paz.
Ou seja, há um tempo para cada coisa debaixo do céu, para todos nós aqui na Terra, né? E engraçado, quando a irmã deu esse tema, né? Eu fiquei refletindo, eu falei, Senhor, como a gente não vê que isso, a gente vive no tempo, né? E a gente não vê que a gente realmente precisa um tempo para cada coisa. Sim, na verdade, a gente vive muito no tempo cronológico, no tempo, né, relógio. No relógio. E hoje o Senhor vem nos chamar para viver o Kairos. O que é o Kairos? É o tempo do Senhor, né? Sim. É um tempo espiritual. Isso significa Kairos, um tempo espiritual. E ali nesse Kairos o Senhor vai pedir para a gente viver o tempo com Ele. Qual o tempo a gente reserva para Ele, com Ele, e que seja feito como a vontade dEle e não como a nossa, né? Então é isso que nós somos convidadas. E diante desse tempo Kairos, né, a gente fica com muitos medos, inclusive dos julgamentos, né? Será que tá na hora de eu casar? Será que tá na hora de eu estudar? Será que tá na hora de eu trabalhar? Será que eu tô na hora de tudo, gente? Que desespero! Tá na hora de eu ganhar dinheiro? Tá na hora de eu fazer isso? Tá na hora de eu fazer aquilo? Gente, se a gente for parar pra pensar, tá na hora de fazer tudo dessa vida e a gente não faz nada. A gente perde muito tempo de não produzir nada. A gente vive ocupada e nada produtiva, né? E o que o Senhor nos chama hoje é para sermos produtivos, para que a gente possa produzir frutos. Essa é a nossa missão, dar frutos. E o que a gente está fazendo para isso? Querem partilhar? Quer falar? Mediante a isso, a gente traz para o nosso dia a dia, principalmente nós que somos mulheres, né? Então, eu acredito em oração, né? Deus falava muito ao meu coração que muitas vezes a gente não identifica isso. A gente sabe de tudo isso, que há um tempo, a gente já sabe disso, né? Talvez você esteja aqui conosco e fala, não, mas eu já sei que tem um tempo para cada coisa na nossa vida. Mas você está identificando qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo agora, eu, Daiana? Qual é o tempo que Deus está proporcionando para mim nesse momento? Então, eu, Daiana, eu estou num tempo de muitas dificuldades, de muita turbulência, está acontecendo muita coisa da minha vida que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, talvez seja um tempo em que Deus permite que eu esteja em provação. Então, tá. Se eu identifiquei esse tempo, como eu vou viver esse tempo? Porque eu não quero. Eu não quero estar em provação, eu não quero chorar. Eu quero viver um tempo de alegria, eu quero viver um tempo de paz, de coisas boas. Então, mediante a isso, eu acho que a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é que nós aqui, você que está conosco nessa manhã, você precisa identificar qual é o tempo que você está vivendo. Para quê? Para que a gente tome consciência e saiba trabalhar esse tempo. Isso não significa que a gente vai viver esse tempo eternamente, né? São muitos tempos diferentes. A gente aprendeu num retiro que a gente foi que a gente só vive aquela situação pelo tempo que a gente precisa para aprender aquela coisa. Então, às vezes a gente reclama muito, né? Mas por que está acontecendo tal situação? Porque fulano não muda, porque meu filho isso e aquilo. E quando você aprender a lição que você tem que aprender com aquele tempo, aquele problema vai passar e vai vir um novo. Porque, na verdade, Deus trabalha o tempo na nossa vida dessa forma também. Tem outro ponto interessante, eu sempre falo isso na live, né? Nas lives que eu faço. A gente reclama muito que não tem tempo para as coisas, né? Não dá tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Isso é uma grande ofensa a Deus. Eu vejo dessa forma. Porque Ele faz tudo perfeito. Então Ele fez o tempo que a gente precisava no dia. É a gente que desorganiza tudo, né? E ainda coloca a culpa que não tem tempo. Justamente porque a gente não identifica qual é o chamado daquele momento para cada um de nós. Né? Exatamente. Justamente por isso. Esse entendimento que a Dai falou, né? Viver as demoras de Deus. Então, eu acho que tem muito a ver com a aceitação das coisas. Exatamente. E eu sempre falo que enquanto a gente não reconhece, a gente não aceita. Então, são dois processos diferentes. A gente fala, não, você tem que entender. Mas peraí, você aceitou? É que nem você aceitar uma doença, é que nem você aceitar uma crise, é que nem você aceitar muitas coisas. Depois que você identifica que você aceita. E muitas pessoas não identificam, né? Eu vejo muito por mim, assim, às vezes eu tô muito nervosa e tem que vir alguém falar, você tá passando dos limites. Aí a ficha cai e você fala, não,
aceitei. Então agora o que eu vou fazer para melhorar isso? Mas enquanto as pessoas não aceitam, e aí tem a ver com o que você falou, né? Não aceita a fase que está. Então, hoje eu estou nessa fase, hoje eu preciso de um tratamento. Ou não identifica, né? Não sabe mesmo, fica perdida. Hoje, né? por exemplo, eu estou num casamento difícil, mas não significa que isso vai ser para sempre, né? É a fase que você está passando. E aí, o que você pode fazer para melhorar, que tem a ver com os frutos, né? Porque, na verdade, Deus só quer trabalhar você na vida para você depois dar um testemunho e viver uma nova coisa, né? E aí você falou algo importante. Deus só quer trabalhar para viver uma nova coisa. Aí é que tá. Mediante ao que a gente está vivendo, se a gente identifica e toma consciência, a gente consegue tirar os frutos desse momento. Sim. Porque esse fruto, dentro do fruto tem uma semente. Então, às vezes, a gente precisa pegar aquele fruto, tirar aquela semente para ter uma nova construção. Para reconstruir uma nova pessoa, uma nova história, uma nova caminhada. Eu vejo duas situações diante do que vocês duas partilharam. Né? Primeiro, se tem um turbilhão de problemas, você está vivendo não falo nem bagunça, mas muitas situações e que estão confusas e que você não projeta uma paz interior e nenhum fruto, né, lá na frente. Então é hora da gente parar e orar, né? Exato. E aí é onde você fala, olha, eu não tenho tempo, porque senão eu não vou dar conta. Mas não é você, e nem eu, e nem nós que vamos dar conta. É o Senhor. É Ele quem traz a conta pra gente. Né? Já tá tudo programado, né? Às vezes a gente pegou um caminho errado e é só recomeçar, né? Pega o retorninho ali e vai. Mas como a gente vai identificar esse retorno? Em momento de oração. Porque se tá tudo bagunçado, quem coloca em ordem é o Senhor. Bagunça não é com ele, né? Desordem não é com ele, né? Então, apluma os seus pensamentos ao Senhor e ele vai te dar um direcionamento. E é ser conduzido. E isso só é possível dentro de uma oração. E a oração é o quê? É uma conversa. E quanto mais você vai ficando íntimo, mais você vai entendendo o que o Senhor tem para te falar. Você vai entendendo os sinais, vai entendendo o que está acontecendo para que você conduza. Agora, que não há desafios, que não há problemas, isso não existe, isso é vida, né? Lá no eletro, né, quando a gente vai fazer os batimentos cardíacos, os exames, a irmã é da área de saúde, sabe? Mas todo mundo já viu ou já fez um eletrocardiograma. Lá o monitor fica como? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é vida. E quando tá subindo e descendo, é vida. E a nossa vida é assim. Tem dia que você tá lá em cima, tem dia que você tá embaixo, de manhã você tá em cima, de tarde você tá embaixo, daqui a pouco você sobe de novo. Gente, quando fizer assim, ó. Acabou. Ai, acabou. Acabou. É o tempo de nascer e de morrer. Né? Então, acabou a vida. Então, dê glórias a Deus, porque você tá em cima, você tá embaixo, você tá em cima, você tá embaixo. Glorifique ao Senhor o tempo inteiro. E na palavra fala exatamente isso. Dai glórias ao Senhor o tempo inteiro, porque Ele é bom. E a outra palavra é: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quando a gente crê fielmente nisso, você fala, eu tenho certeza que se eu estou passando por isso é porque eu sou força. E, inclusive, essa fortaleza, esses problemas, essas machucaduras e as cicatrizes, nós vamos entender muito perfeitamente isso lá no Kairos. O Senhor vai colocar exatamente isso. E é por isso que vocês precisam estar. E quem não está, já deixa o nominho aqui na live para o próximo evento, né? Porque isso é muito importante. Nós vamos identificar o tempo do Senhor, exatamente esse tempo, né, de colher, de plantar e de colher. E nesse intervalo, irmãs, de plantar, né, dessa semente e desse colher o fruto, né, existe um caminho. Esse caminho, querem falar desse caminho, desse tempo, desse regar que a gente tem que fazer, desses cuidados que a gente tem que ter? Então, pode falar. Não, é que assim, quando você foi falando, no meu coração veio assim, que talvez do outro lado elas deviam estar pensando assim, ah, legal, entendi, mas como de fato entregar isso nas mãos de Deus? Porque uma coisa é você saber, a outra coisa é quando você está vivendo a tempestade de fato, você se ajoelhar e rezar. A gente já sabe que é em oração, que é Ele que vai colocar essa paz.
Mas como que a gente faz isso? E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que existe o Kairos e é por isso que vai existir essa continuação. Sim. Porque sozinhas a gente realmente não consegue. E por muitas vezes nós vamos estar aqui rezando para você quando você não conseguir rezar. Por isso que a gente está no grupo, por isso que o Kairos existe, por isso que nós estamos em muitas pessoas. Porque a gente sabe que no momento de tempestade, às vezes é muito difícil sozinha a gente conseguir sair disso. Né? Então a gente está aqui para falar isso, por isso a gente quer continuar isso, né? E tem esse novo projeto que eu quiser falar daqui a pouco. Mas para vocês entenderem, não são só vocês que se sentem assim, a gente também. A gente sabe qual é o caminho, mas muitas vezes a gente não consegue sozinha. E tá tudo bem. O importante é a gente não desistir de tentar. É a gente ter a consciência de que a gente precisa estar em constante movimento, né? Como a Cris falou. Deus é movimento. Tudo que é criação de Deus se move, o ar, a água, tudo é movimento. Por isso o coração, né? É um movimento para cima e para baixo. E é o movimento da oração. Então a gente precisa estar juntas nesse movimento constantemente para a gente entender o tempo de cada coisa, né? Sim. Mediante a isso, né, o que a gente busca com tudo isso? A paz, né? A Cris estava partilhando, né, e o que a Luana falou realmente completou o que Deus tinha colocado no coração, né? Tudo isso que acontece, e a gente sabe que não é fácil viver esse dia a dia, acontece uma desordem, né, na nossa vida. E aí, como colocar isso em ordem? E eu achei muito assim, né, Deus mesmo falando no meio de nós, que Deus realmente, em oração, Deus confirmou, né? A gente vive numa desordem, a gente fala que o contrário de desordem é a ordem no mundo, mas para Deus, desordem, né, o contrário de desordem é paz. Quando a gente está em paz, é um coração ordenado, é uma vida ordenada, é um caminhar ordenado. E lá a gente tem, né, em 1 Coríntios 14:33, que fala justamente isso e confirma o que a gente estava falando. Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Então, Ele quer isso, Ele quer esse caminhar de paz. E como que a gente faz isso? Como que a gente coloca isso na prática, né? Então, continua. Lá em Coríntios 14:40, o Senhor fala pra gente também. Faça-se tudo com dignidade e ordem. Daiana, você já falou que Deus não é um Deus de desordem, que você quer paz, que você quer ordem. Mas como fazer isso? É o que a Cris falou e que a gente afirma. Oração. E a gente vai falar, a gente não tem um tempo, a gente não consegue se organizar. Mas o Senhor, na própria palavra, nos dá essa ferramenta. Então, a gente precisa começar a ter renúncias. O Senhor colocou no meu coração isso. O que acontece no nosso dia a dia? E isso eu falo Daiana, nós e você aí, mulher. Porque a gente tem essa vida mais ativa. Só que a gente não tem a renúncia. Quais são as prioridades que você está colocando na sua vida? Então eu sou enfermeira, igual a Cris falou, eu sei que eu tenho que me organizar para trabalhar, para sair no horário, então por isso eu tenho que deixar minha vida toda organizada. Mas para isso acontecer, eu preciso ter o meu momento de oração. Porque se eu não tiver o meu momento de oração, nada vai acontecer no meu dia. E isso, um dia eu tomei consciência, eu identifiquei e falei, então eu vou ter que fazer renúncias. Então aqui a gente vai falar bem escrachado, né? Sim. Irmãs, né? Porque assim é o que Deus põe no nosso coração, né? Então o que eu, brincando aqui esporadicamente, vamos renunciar ao que acabou aí, vamos renunciar ao Pantanal, né? Vamos renunciar às coisas da vida, a ficar muito tempo no WhatsApp, né? A ficar, né? Não sei qual que é a sua vida aí, mas a gente vê algumas realidades, ficar lá no portão conversando o que não deve, falando mal da vida do outro, ou às vezes, né, a preguiça, né? Eu falo que é algo que caminha muito com a gente, que Deus também não quer. Talvez aquela preguiça, aquela coisa de não acordar um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo, para poder estar partilhando a palavra de Deus, para poder estar em oração. Porque o Senhor nos deu vários instrumentos. Nos deu a palavra de Deus, que nos direciona, nos deu o Santo Terço, que através da nossa Mãe Maria Santíssima nos ajuda no combate espiritual, nos deu os momentos de orações como esse, que você parou uma horinha, né, mais ou menos aí, para estar com a gente em oração, para estar um direcionamento, nos deu vários retiros espirituais, igual o nosso, o Kairos, que vai acontecer, que você vai tirar à tarde para estar aprendendo sobre Deus, como caminhar, né, com Deus, como fazer isso no nosso dia a dia. Mas a nossa questão é essa, a renúncia que a gente não faz. Então, muitas vezes a nossa vida vai ser uma vida de renúncia. Às vezes é o momento de você renunciar.
Hoje eu estou renunciando a muitas coisas do mundo, para que amanhã eu possa colher coisas de Deus na minha vida e na minha família. E isso tem muito a ver com organização, né? Você falando aqui, eu pensei, porque às vezes a gente pensa assim, mas é difícil fazer isso. Então, assim, tem que começar com um pouquinho. Para quem não consegue, para quem não tem isso, você não precisa renunciar de tudo de uma vez. Exato. Porque quando você começa, quando você faz, nem que seja o mínimo, então assim, de 5 dias na semana, um dia, por enquanto, eu vou tirar uma noite para sentar em família, por exemplo, e rezar. Quando você começa de pouquinho, Deus vai te dando força, você vai tomando gosto, porque tudo na vida é assim, né? Só que com Deus é diferente, o gosto vem mais forte. Você vai sentindo justamente os frutos, e aí você vai sentindo essa necessidade. Você vai ver que você não consegue mais ficar sem. E aí você vai, aí você passa para 2 dias na semana, aí você passa para 3, né? Depois você faz os seus momentos individuais. Então, assim, não precisa começar de uma vez, com organização é assim também, né? Você começa, a gente fala muito das pequenas vitórias, né? As pequenas metas. Porque se a gente falar, eu vou hoje, a partir de hoje, vou rezar o terço, rosário, 5 terços, vou fazer... E aí você, no primeiro você não consegue, você já desiste de tudo. Sim. Você acha que não vai ter força. Então começa pequenininho, uma Ave Maria por dia, 3, 5, né? Pede pra alguém rezar com você, a gente aprendeu que às vezes, isso eu acho muito legal da irmã Zélia, que ela fala, né? Às vezes você não consegue rezar um terço sozinha no começo, você pede ajuda para mais 4 amigas ali. Então eu rezo um mistério, você reza outro, ela reza outro. Rezamos um terço no dia. Depois cada uma reza um terço sozinha, rezou o rosário, né? Então assim, tem muitas, como a Day diz, tem muitas ferramentas, né? Deus, ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, ele entende muito o nosso esforço. Uma vez eu aprendi sobre isso e achei lindo, que ele olha com um olhar diferente para quem nunca desiste das coisas. Então, assim, como a gente tem a nossa conversão até a hora da nossa morte, todos os dias a gente se converte um pouco, né? A nossa conversão nunca acaba. Do mesmo jeito, ele olha pra gente dessa forma. Então, às vezes a gente não consegue, que nem a Cris falou, pega o retorno, volta e vai de novo, começa de novo, né? Porque o fracasso é quando a gente desiste, não é quando a gente perde. Ou deixa de tentar. Ou deixa de... Justamente, desiste ou deixa de tentar. O fracasso mesmo é quando você não conseguiu. Então, assim... Vai tentando, né? Mesmo que você não conseguiu hoje, e vai sentindo esse poder de Deus, como a Day falou, né? Muitas coisas dá pra gente fazer. Eu vou partilhar, assim, um pouquinho de mim, né? Que nem... colocando um pouquinho de tudo que elas falaram, né? Então, assim, a gente às vezes fica achando que orar ou ser uma mulher de Deus é quando eu me ajoelho, fico 3 horas lá, rezo a Bíblia o dia inteiro. Não. Também, mas não é só isso. E assim, é um exercício. Quanto mais a gente vai tomando gosto, mais a gente vai querendo. Mas olha, você acordou, abriu os olhos. Louvado seja Deus, porque eu abri meus olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se sela e vai escovar seu dente. Você não gastou nada. E você já acordou com o Senhor. Já chamou Ele para fazer parte do seu dia. É claro que eu sou a louca. Hoje eu já levanto, quando eu tô deitada ali, eu já coloco a mão na cabeça do meu marido, já oro por ele, já deitada mesmo, já vou orando pelos meus filhos. Aí eu levanto, aí me selo. Mas, gente, foi um caminhar pra isso chegar, né? Quanto tempo? Né? É só abrir o olho e falar, Senhor, hoje eu acordei. Obrigada porque eu acordei. Né? A gente passou uma pandemia, quantos não acordaram? Quantos não conseguiam respirar quando a gente está respirando? Às vezes a gente fica buscando tanta coisa, começa a buscar as glórias de Deus nas pequenas coisas, né? Porque você está respirando. Quantas aí estão com doenças, não podem ter o cabelo? A gente sabe o quanto o cabelo é a cortina da alma para a mulher, né? A gente aprende isso lá na Bíblia, mas a gente vai ter outros momentos para falar sobre isso. Mas olha só, tanta coisa que a gente tem tão simples e a gente fica, né, achando que agradecer a Deus só quando a conta bancária tá lá em cima, né? Quando alguma coisa muito boa acontece. Não, são pequenos detalhes, pequeninos. Eu acho lindo que uma vez a gente aprendeu assim, convida o Espírito Santo, né? Você acorda o Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Sim. Porque é Ele quem vai fazer com você, né? Então, antes de qualquer coisa, o que eu vou fazer hoje? Não, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje, né? E às vezes, os seus pensamentos vão começar a se modificar. Você não vai pensar na conta, no problema que tá lá com seus filhos, no problema do trabalho, aquela vizinha que tá te enchendo o saco. Não, você começa a orar. E quando os problemas começam a surgir, você vai mudar a sua forma de lidar com ele, né? Então,
Em vez de você buscar, ficar pensando no problema, ai, a minha conta que eu não tenho dinheiro que vai vencer amanhã, ai, a minha vizinha, ai, o meu marido, o meu filho, a minha saúde, você fica focando no problema, foca na solução. Senhor, qual é o caminho? Senhor, como eu vou fazer? Me dá um trabalho, abençoa meu trabalho, abençoa a minha saúde, eu preciso trabalhar e ganhar mais, Senhor. Senhor, abençoa a minha vizinha, como que eu não estou conseguindo lidar com ela, com meu marido, com meu filho, com a saúde X, o que eu tenho que fazer? E você começa a focar na solução, porque você sabe que você tem um Deus que está olhando pela sua solução e pela sua vitória, porque Ele já te deu a vitória. É só você falar para Ele, Senhor, dá aqui, Ele está querendo isso. Toma posse, né, daquilo que já foi decretado. Achei engraçado a Cris falar da vizinha, né? Porque eu tenho um texto muito breve aí pra dar sobre isso, né? Eu tinha uma vizinha que me incomodava muito. E é igual a gente tá falando, é realmente identificar, né? Mudar o foco, né? A minha vizinha perturbava muito, né? Eu trabalho à noite e fazia altas festas que incomodava todo mundo, né? E aí, em vez de eu ir lá brigar com essa vizinha, eu e a nossa família, a gente ajoelhava enquanto estava tendo as festas do mundo, nada contra a festa, né? Mas o que acontecia lá era um pouco fora do normal, né? Até coisas de agressões, né? Dava polícia, coisas desse tipo, né? Então, em vez de ir lá brigar com ela, a gente se colocava em oração. E aí Deus fez com que ela mudasse para outro lugar. Olha que bênção! Então é isso, é mudar o foco, identificar. E através do poder da oração a gente consegue tudo. É nesse ponto que eu queria chegar para dizer para vocês que a gente consegue. Então a gente precisa sim ter uma vida de planejamento espiritual, Sim. que é o que eu queria também trazer nessa manhã. E para isso, lógico, a gente tem as nossas dificuldades, mas vamos treinar? Vamos pegar um papel, né? Porque eu tenho essa dificuldade, né? Eu às vezes vou dormir, como eu trabalho à noite, no outro dia eu não lembro o que eu tinha que fazer, o que eu planejei. Então, antes de eu dormir, eu invoco o Espírito Santo e escrevo o que eu tenho que fazer no outro dia. A primeira coisa é a oração, né? Então, a primeira coisa é a oração e depois todas as outras coisas. Aí eu, no outro dia, quando eu acordo, né, converso com o meu anjo da guarda e vou olhar lá o que eu escrevi. Então, vamos começar a fazer essa prática? Vamos começar já a colocar isso em prática, porque está na palavra de Deus. Tudo que a gente está falando aqui, não é a Dayana, não é a Cris, não é o Ana, está na palavra de Deus. Lá em Abacuque 2, depois vocês procuram. Abacuque 2:2. Deus fala, é o Senhor, e o Senhor respondeu-me, assim, escreve esta visão, grava em uma tabulinha para que ela possa ser lida facilmente. Naquele tempo o Senhor já fazia isso, Ele orientava para que escrevesse, né, naquelas tabulinhas o que tinha que fazer para que quando você precisar, estivesse lá fácil. Né? Lá em casa a gente tem, né? A gente coloca cartolina. A gente faz o mês inteiro e lá na cartolina a gente coloca tudo o que tem que fazer, da família inteira, a questão de oração, de tudo, aniversário das pessoas, pra gente não esquecer nada. Mas é um planejamento, é algo que tá fácil lá pra me ver. Então, se talvez você tenha dificuldade de estar em oração, de separar um momento, escreve lá na geladeira, no seu quarto, em qualquer lugar da sua casa que seja seu, porque ninguém precisa ficar sabendo quando a visita vir, né? Escreve lá, olha, eu preciso estar em oração 8 horas da manhã, das 8 às 8h15. Não importa o tempo, não importa a intensidade dessa entrega que você vai fazer para Deus. Pode começar até com uma oração já escrita, que Exato. não consegue invocar a oração sozinha, né? Uma Ave Maria, gente. A gente fala que é uma Ave Maria assim, né? É só uma Ave Maria. Mas não é, né? Isso depende do que você tá pondo ali. Porque essa é a solução dos nossos problemas, né? Está aí. Então aí a gente começa. A gente sabe que a gente tem que orar, a gente não tem tempo. Então vamos planejar. A gente não consegue planejar, vamos escrever o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer. Que esse é o nosso planejamento diário. Como E elas aprenderam lá no grupo do Kairos, eu coloquei um link, né, do Padre Mário, o que significa o terço, como orar o terço, como funciona. Então, ali, quem tá no grupo do Kairos já aprendeu o poder dessa força. É só colocar em prática agora. Deixar a preguiça de lado. A murmuração, são as renúncias. Vamos renunciar. Murmuração, né, a preguiça, ao falar que eu não tenho tempo. Eu sou uma prova viva disso, falava que eu não tenho tempo. Quando eu comecei a minha caminhada, né, eu falava isso, olha, eu não tenho tempo. Eu trabalho à noite, eu não tenho tempo, tenho que dormir, senão eu não dou conta, eu não tenho tempo. Eu falava isso, eu mesmo. Então eu sou um testemunho vivo disso. E hoje o Senhor faz com que dê tempo de tudo. Eu faço tanta coisa num dia só que às vezes nem eu acredito. Mas não sou eu que faço.
É o Espírito Santo que faz, é o meu anjo da guarda que vai e faz tanta coisa aí que eu nem sei. É a Nossa Senhora que nos ajuda, né? A conduzir esse dia aí e a tudo acontecer, né? Não é nós, né? É realmente o poder da oração. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só falar, antes da gente ir fechando, né? Começar a fechar essa partilha, é que muitas vezes a gente se julga incapaz, né? A gente acha que a gente não vai ser uma mulher, eu não sou igual elas. Eu vou confessar para vocês, Deus vai dando presentes pra gente, porque as nossas amizades são tesouros, a palavra de Deus também fala isso. São preciosos para nós. E agradeça a Deus pelas suas amizades, né? Então assim, a Day é uma pessoa que me cobra oração, né? Ela virou e mexeu, ela tá mandando uma mensaginha, ela manda um folhetim, ela manda uma oração, e aí eu começo, tá na hora de orar. Meu marido me ajuda muito nisso também, né? A Lu, ela me ajuda a agir. Ela tá, vai ter live, você vai fazer isso, vai ter dia tal, e horário, e não sei o que. Ela tá sempre ali, né, falando, e isso no Kairos, e aquilo. Ela me cobra, eu não tenho como ficar parada, eu tenho que estar no movimento produzindo, não ocupada. Não ocupada, é verdade. Ela já me dá todas as estratégias, o certinho é assim, é assado. Ela é minha inspiração a agir, eu não consigo ficar. Então, olha só, diante de uma oração, né, eu consigo me colocar em movimento para o Senhor e para a minha família, porque a minha família também é uma missão, também é minha vocação, e eu me sinto sempre em oração, em movimento com eles, e para eles, e com eles, eu falo que a gente é muitos lá em casa, né, nós somos em 6, a gente é quase uma comunidade só em casa, né, então, dentro de casa eu já vivo uma comunidade, uma paróquia, digamos assim, e a gente só consegue melhorar isso diante do trabalho de Deus. E você tem essas amizades também? E aceite, quando a irmã tá te cobrando, não fica, que ela tá cuidando da minha vida? Não, gente, é Deus usando essas irmãs, né? Não só elas, a Andréia, né, me ajuda demais, tá aí na live, né? A Cris Ramos, eu tenho outras amigas, né? Outras pessoas que me colocam, Deus sabe as minhas limitações. Ele sabe aonde eu não vou conseguir, né, agir se ele não me cutucar. Então ele fica ali, ó, colocando as pessoas para me colocar diante de um serviço dele, diante de um trabalho, onde isso lá na frente eu vou colher os frutos. Porque sozinho a gente não faz nada. Não faz absolutamente nada. Eu costumo falar que Jesus não andava sozinho, né? Não, Se não. fosse pra ser sozinho, ele lá nos discípulos de Emaús ele colocou 2 para caminhar, colocou Paulo e Pedro e foi colocando sempre em 2, né? Então aceite essas pessoas, aceite a sua família, né? E vai colocando isso no eixo. Mas a minha família é difícil, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não reclama, não olhe os problemas, os defeitos. Eu tenho certeza que um dia, se você tá com seu marido, você o amou. O que chamou a atenção dele para você casar com ele? Não é possível que você casou com o pior homem do mundo. Você procurou uma pessoa boa para se casar. Cadê as qualidades dele? Ele tinha um sorriso, um olhar, uma palavra, uma atitude? O que é que ele tinha? E busque essa qualidade, porque o Senhor faz isso. A gente tem essa mania da gente julgar. E fica marcado esse defeito, assim como Eva. Quando você fala a palavra Eva, o que vem na sua mente? A pecadora. E a gente carimbou a traidora, a pecadora, né? A gente carimbou isso em Eva. Mas Deus sonhou com Eva. Ele sonhou. Né? Ele tinha planos, ela era para ser a companheira, e foi, apesar dela ter pecado, Deus a amou, não amava o pecado e a traição dela, mas amou a Eva, e ele foi até o inferno e buscou ela, tá na palavra, todos, e ela vai receber o julgamento dela justo e vai ter direito ao céu, como cada uma de nós. E se alguém carimbou algum julgamento seu, tire isso da sua cabeça, porque Deus te planejou, Deus sonhou, Deus montou um plano de vida para você. E eu quero que você entenda isso. O momento é agora de você clamar ao Senhor, quais são os seus planos para mim? E me dá o seu tempo, Senhor, porque eu quero colher esses frutos. Se existe um tempo para cada coisa, eu vou atrás desse tempo que o Senhor preparou para mim. Amém?
Amém. Vamos orar aí ou vocês querem partilhar mais alguma coisa? Não, eu já tinha vindo no meu coração de falar sobre essa mudança, né? Porque assim, quando a gente pensa nisso, vem muito na minha cabeça mudança, mudança, mudança. Porque muitas podem estar ouvindo, a gente falou muito sobre o que vai colher, né? E eu tenho contato com pessoas hoje que falam assim pra mim: ah, mas eu não consigo arrumar um namorado que presta, eu não consigo, né? E aí eu vou olhando essas pessoas sem julgar, mas percebendo o ambiente que essa pessoa tá, como essa pessoa se veste. Então assim, não adianta a gente querer clamar uma mudança e querer esse título, querer essa absolvição, sem ter atitudes para isso também. Lógico que o Senhor sempre vai ter misericórdia, Ele vai sempre perdoar. Mas você precisa dar esse passo, né? De pedir esse perdão, mas também de andar nesse caminho. Então assim, ah, o meu marido é assim, é assado, ele bebe, ele... Tá, mas qual ambiente vocês estão inseridos? Eu costumo dizer muito isso nas minhas lives. Renúncia, né? Lá no perfil, você vê, não tem nada a ver com a oração, as lives, mas eu falo muito isso pras meninas. Que assim, você quer uma mudança diferente, então você começa a mudar o ambiente que você está. Ah, mas meu marido é assim, assim, assado. Tá, então, como você gostaria que ele fosse? Eu gostaria que ele fosse mais gentil, mais educado, mais amoroso, mais de oração. Então, visualmente, você já começa a olhar círculos de amigos que são assim. E aí você começa a se inserir. Porque ele automaticamente vai ser convertido pelo exemplo. Porque ele vai ficar sem graça de ouvir os outros maridos ou de ver outros maridos tratando as esposas bem. A gente já viveu essa experiência. É isso que eu ia falar, né? Nós já É até um testemunho isso. essas experiências muitas vezes de pessoas à nossa volta querer ficar junto só porque via como nossos maridos nos tratavam. Então, teve que renunciar a outras amizades, porque não dá pra ficar em cima do muro, né? Aquilo que a gente já sabe. E aí isso tudo vai transformando. E a mesma coisa nós individualmente. Então, qual ambiente você está inserido? Aonde você está procurando marido? Aonde você está procurando namorado, né? Aonde? Que ambiente? E aí você acha que não tem... Não, tem pessoas, lógico que tem pessoas. Lógico que tem pessoas do bem, né? Pra quem ainda não é casado, enfim. Falei o primeiro exemplo pra quem é, né? Como que você muda, porque parece que nunca vai conseguir mudar. E mudar o ambiente muda muitas coisas. Porque o corpo fala, né, Lu? Exatamente. A boca fala, mas o corpo fala, o olhar fala, né? Os gestos falam. Uma coisa é eu pegar na mão do marido da Lu e falar assim: a paz, meu irmão. Outra coisa é fazer um outro gesto. Ele vai entender a minha postura de uma mulher casada cristã. Exato. Né? Não ele, mas todos. Né? A roupa. Se eu chego em casa após a missa gritando com todo mundo, É isso. como que eu vou querer que as pessoas cheguem de frente com eu digo: ah, paz, gente, tudo bem, vamos jantar, vamos comer, como vocês estão? Chega animada, porque ele vai falar: ué, o que tinha naquela igreja lá? O que tem naquele lugar que eu quero estar? Né? Então, como o seu corpo diz, né? Como a sua postura fala de você. Exatamente, porque são os frutos que você vai colher, que a gente fala muito de fruto, e é isso que você vai colher depois, né, que tem a ver justamente isso. Eu vejo as pessoas falando assim: ah, mas eu não consigo arrumar uma namorada decente. É o fruto que você está colhendo, como você tem se comportado, que aparência você quer passar, né? A gente que tem filhas, mulheres, adolescentes, a gente pega muito nisso, porque o mundo ensina outra coisa. Exato. Então você tem que estar o tempo todo ensinando, o tempo todo falando, né, e justamente por isso, porque o nosso lugar é no céu, então é uma caminhada, e acho que o maior fruto de todos que a gente quer colher é isso, né? Então, um período de muita conversão. Pode falar, Marcelo? Não. Deixa eu desligar meu alarme aqui. Não, é pra gente já, né, e eu fico olhando ali pra ver se tá dando nosso tempo, mas acredito, acho que a mensagem que eu quero, assim, deixar pra vocês é pra gente plantar, né? Eu digo, vou dar um exemplo meu, né? Vamos plantar uma nova Daiana, né? Vamos reorganizar essa nova Daiana para que a gente possa dar esse fruto. E aí é igual a Luana falou, não é questão só de dar o fruto. Eu vejo um plantio, né? E aí eu tava vendo as fases do alface, né? Aí o alface tem lá, tem várias fases do alface. Tem ele pequenininho, tem ele maiorzinho, né? Vários tamanhos de alface. E ali eu não sabia, se você quiser, você pode tirar um alface bem robusto, ou você pode tirar ele um pouquinho antes. Eu não sabia disso do alface. E aí, o que eu vi isso? Eu vi isso na nossa vida. Então, eu acredito que a gente tenha que reorganizar, reconstruir novas mulheres nesse Caróis por conta disso. Porque num momento de dificuldade, eu já plantei. Então, eu já me reorganizei. Eu sei que eu tenho lá o Santo Rosário que me ajuda,
eu sei que eu tenho as irmãs que podem me ajudar em algum momento, eu sei que eu tenho a Santa Missa que eu recebo Jesus Eucarístico, eu sei que eu tenho os retiros, eu sei que eu posso fazer meu momento de oração. Então eu estou aqui num momento de turbulência, eu estou aqui com esse conflito que eu quero saber, vamos dar o exemplo do marido aí, que eu quero saber como eu reorganizo esse marido que está desorganizado. Então qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta que eu vou pegar? É igual alface, qual é a fase do alface que eu vou colher? Então eu vou colher aquela intermediária, que aquela fase ali vai me suprir, porque eu não preciso de um alface grande, eu preciso comer só um pouquinho. Então eu vou pegar ali o Santo Rosário, que vai me ajudar nesse momento. Ah, não, eu preciso de um conselho, eu vou ali com aquela irmã. Então qual é a fase que eu vou precisar usar naquele momento que eu tô de turbulência, que eu tô de dificuldade? Não sei se eu me fiz clara aí, né? Talvez, não sei se eu consegui me fazer clara, mas não é só plantar pra gente colher no futuro. É plantar nesse momento, me reorganizar para que num momento de turbulência eu saiba ali para que caminho eu vou pegar, o que eu vou pegar para usar como instrumento para a oração, para eu solucionar aquele problema talvez, para reorganizar aquela turbulência. Então é essa a mensagem final que eu queria deixar para vocês, irmãs. Vamos plantar para a gente ter onde colher no momento certo e reorganizar essas mulheres de Deus aí para direcionarem as famílias e o nosso dia a dia, né? Entre a semente e o fruto existe um caminho. E esse caminho, né, de cuidados, ele sempre nos traz um aprendizado. E a gente vai estar sempre plantando e colhendo, plantando e colhendo. E nesse momento, nesse meio do caminho, a gente precisa ir colecionando, trazendo os aprendizados, não se apegar aos problemas, mas aos aprendizados, porque de cada desafio você vai tirar um aprendizado e vai ficando cada vez mais forte, porque a vida é um treino, né? Então, assim, na academia, cada vez que você treina, você vai ficando melhor, né? E muito mais forte, é assim. Então, a vida é exatamente isso, ela vai nos trazendo um aprendizado e vai nos deixando mais forte pro próximo. E pro próximo, a gente até brinca, é o próximo nível, né? É o próximo, um dia nós vamos chegar lá no céu, mas cada degrauzinho, né, até chegar lá. E não adianta querer pular os degraus. E outras, às vezes a gente nem tá enxergando a vitória, né? Mas o Senhor, Ele nos dá a luz dessa vela. Essa vela vai clarear, se eu apagar aqui tudo, não. Ele só clareia o próximo passo. Então pense só no próximo passo que é o necessário. Essa ansiedade de querer ver lá o 10º passo, não. Olhe e produza e perca tempo e crie planos, estratégia, escreva no papel tudo o que precisa fazer para o próximo passo. Porque se você fica cansada a pensar no 10º, aí amanhã você fez dele, pensa no próximo, né? Porque se a gente desiste. E é isso, irmãs, é isso que a gente precisa raciocinar, viver um dia de cada vez. Até porque a gente não sabe quanto tempo nós temos, né? A gente foi falando muito sobre isso, veio muito do meu coração. Até pedi pra Laila cantar essa música para encerrar, porque a gente fala tanto de tempo. E quanto tempo nós vamos ter para viver essa caminhada? Pode ser longo, mas pode ser curto. Então, por isso que precisa ser para ontem, né? A gente precisa viver só o próximo passo, mas precisa começar hoje. Não dá para esperar. Não dá pra gente esperar. Então, começa hoje, né? Porque se a gente deixa para começar na semana que vem, deixa para começar lá não vou fazer esse Kairos, não, vou fazer daqui uns 2 anos, não tô pronta, não sei nem se eu vou parar, né? A gente não sabe. E assim, quanto tempo a gente tem, né? E durante esse... Você vai falar sobre... Pode falar. Mas você vai falar sobre o negócio que vai ter? Vou, mas pode falar se quiser. E assim, e a gente vai vivendo isso. Então, assim, durante esse período todo que a gente falou sobre as nossas atitudes, sobre a organização, né? Tempo. Sobre tempo. Esse Kairos mesmo. Tem muito também a questão do amor, né? O que nós estamos fazendo aqui é uma prova de amor. Uma prova de amor a Deus, em primeiro lugar, né? Ao outro, que a gente nem sabe, quem está do outro lado nem conhece. Porque nós tiramos o nosso tempo, a gente deixou de fazer os nossos afazeres, a gente envolveu a nossa família. É uma prova de amor. Então, como a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? A gente fala muito sobre amar mais, né? Porque a gente não sabe. E é isso, né? Então, às vezes você não sabe o que fazer, como fazer as coisas para Deus. Você já entendeu que você tem que reorganizar a sua vida pessoal para você estar mais próxima de Deus. Mas ainda você sente que falta alguma coisa, eu não sei como fazer. E isso vem desde o nosso encontro com elas aqui já com as servas, né?
simplesmente ame, né? Ame de alguma forma, ame com suas atitudes, ame com o que você pode entregar, ame fazendo alguma coisa, doando alguma coisa, que começar pelo seu tempo na oração, né? Porque a gente precisa realmente amar mais. Amém. Então a gente vai falar o seguinte, explicar que a gente vai ter o Kairos, né? Então essas lives para este Kairos se encerra hoje e eu quero deixar aqui a gratidão, né? Primeiramente a Deus, aos nossos anjos, a Nossa Senhora, toda a milícia celeste que vem intercedendo e nos dando força. Quero falar para vocês que Deus não vai nos abandonar, não vai acontecer o Kairos e acabar, não. O Senhor colocou 10 encontros pós o Kairos, onde quem fez o Kairos, mas quem não fez o Kairos vai poder participar. Então todas as mulheres que quiserem participar, né, desses 10 encontros, né, desse caminho, desse meio tempo, vocês lá é uma semente, mas vocês vão poder já, mesmo nessa live, mesmo que você não tenha se inscrito no Kairos, faça o seu plantio agora. Coloca a sua sementinha, porque a gente planta, né, dá uma trabalheira danada e tá tudo embaixo da terra. Nem você e nem ninguém enxerga isso. E é tão difícil quando a gente vai partilhar para as pessoas que a gente plantou alguma coisa, que a gente tem um sonho, que a gente tem uma meta, porque é só você que enxerga. Mas Deus também enxerga o que está lá embaixo da terra, né? E nesse meio tempo, dá uma trabalheira cuidar. Vamos estar unidas, né, nesses 10 encontros, as 10 mulheres sonhadas por Deus. E você vai poder se identificar e aprender com essas 10 mulheres sonhadas por Deus que está na palavra, que está na Bíblia, juntas, para que a gente possa fazer. E aí a gente já vai estar trilhando o próximo encontro, que vai ser o congresso, onde todas vão poder participar, né? Quem não conseguiu ficha agora, nós vamos ter 400 inscrições para o nosso encontro. Conseguimos um local com 400 vagas. Então tem muita gente que pode participar, né? Esse congresso vai acontecer só o ano que vem, então dá para você se planejar. Se você é daqui, glória a Deus. Se você não é, você pode se organizar, né, para vir para cá. Eu sei que tem muita gente que tá vendo a Luana, que tá vendo eu, que são nossas seguidoras, que são de muito longe. Dá para você se planejar, se organizar e estar conosco, né? Então venha fazer esse caminho, né, dos 10 encontros. Né, a gente vai colocar aí nas redes sociais, nós vamos colocar no Facebook da paróquia, vai estar espalhado para tudo quanto é lugar, para que a gente não fique sozinha. Lembra que eu falei? Eu tenho a Dayana, eu tenho a Lu, eu tenho a Andréia, eu tenho a outra Cris, eu tenho um monte de pessoas que me puxam, que estão comigo. E esses 10 encontros é justamente para isso, para você conseguir mulheres, né, fiéis, santas mulheres que o Senhor coloca, para a gente criar uma santa rotina. Né? Vamos criar uma nova jornada a partir deste Kairos. Quem não estiver, nós vamos estar orando por vocês. Coloca aí a sua sementinha agora, né, nas mãos do Senhor, porque nós vamos ajudar você a plantar lá no Kairos. Você estará dentro do nosso coração, mas não fique de fora do próximo. Você já tem a oportunidade de se organizar e planejar. E já você vai saber de como vai funcionar tudo. Nós vamos fazer uma live só para falar sobre isso. Amém? Amém. Bora caminhar com a gente, né? Isso. Tem um amigo franciscano que fala, bora caminhar. Que é só a caminhada que a gente consegue aí aprender e estar junto. Então bora caminhar com a gente. Fica pra trás não. E pra gente ir encerrando, né, e fazendo a nossa oração final, a gente agradece, né, a presença de vocês, o tempo que vocês tiraram pra Deus, né? A gente também agradece muito aqui o convite da Cris, porque ela também nos traz pra isso, né? Nos ajuda a colocar o nosso dom a serviço, porque todo mundo tem medo, né? Tem, tirar os bloqueios, renunciar a outras coisas. E muitas vezes Deus fala e a gente não quer ouvir, né? Então ele usa alguém pra falar, não, você não tem opção agora. Então a gente agradece também muito por isso, né? Agradeço as meninas aqui da live do meu perfil, da live da Cris. Deus abençoe muito. E a gente pede justamente isso. A Cris falou muito bem, né? Planta a sementinha agora. Então, assim, independente da data, independente de como vai ser, fale sim com o seu coração. Sim para que Deus tem preparado para você. Não importa o que seja, Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. É só disso que a gente precisa saber. O resto a gente só se abandona, que nem criança que se joga
nos braços do Pai sem saber se vai cair, se não vai. É assim que a gente tem que fazer. Então fecha os seus olhos agora um segundinho, reza junto com a gente, entrega a sua semana, entrega os seus próximos passos, pede para o Espírito Santo te ajudar. Vem, Espírito Santo, me ajuda, o que nós vamos fazer nesses próximos dias. Peça para que Nossa Senhora venha te selar, te esconder debaixo do manto, para que o inimigo possa até te ver, mas não consiga te tocar, não consiga te enxergar. Coloque também nas mãos do Senhor todos os seus próximos dias até esse Kairos, em especial você que vai estar presencialmente. Peça para que Ele já vá cuidando de tudo, tirando todas as traves, tirando todos os empecilhos, organizando o seu serviço, os seus horários, para que nada te distraia, para que nada te impeça de estar presencialmente. Também as servas que vão trabalhar, vai colocando o seu dom a serviço, porque não é você, mas é Deus quem vai fazer. Vamos pedir pelas nossas famílias também. Quando a gente se põe em serviço, quando a gente se põe em oração, as nossas famílias são muito atacadas, então a gente pede agora para que caia por terra nessa oração tudo que não for de Deus, todas as setas, tudo que vem para tirar a gente do foco. Confia, presta atenção nos sinais de Deus, entenda que Ele reservou esse tempo para você e que mesmo que aconteça alguma coisa que não seja do seu agrado, é somente para tirar você do foco que é Deus nessa semana. Então, nesse momento a gente vai encerrar com essa música, com essa canção. Quero que você ouça um trechinho, uma parte dela. Acho que ela vai cantar ela inteira, porque ela fala, ela já é uma oração e tem muito a ver com o que a gente fez aqui. Vamos fazer esse fechamento, entendendo que a gente precisa se organizar, a gente precisa se entregar sim, mas que não dá pra gente deixar para depois. Pode ser que não seja muito, pode ser que seja só um pouquinho, mas você precisa começar agora. E tudo vai partir do amor, porque Deus é amor. Então a gente precisa amar mais, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem para fazer esse amor acontecer. Esse amor de Deus por cada uma de vocês nessa manhã. Se deixar, a gente fica aqui, né? É
É muito bom ter esses momentos com Deus, momentos entre mulheres, momento entre irmãos que se transformam em família, mas nós temos que encerrar. E vamos encerrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Bom, para quem vai estar no Kairos, até sábado. E para quem não vai estar, fique atenta nas redes sociais para que você faça parte desse grupo das 10 mulheres sonhadas por Deus, porque serão momentos lindos, intensos e incríveis que o Senhor reserva para cada uma de nós. Um beijo para todas vocês. Beijo, Tchau. beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Beijo.